Quantos exercícios fazer de antebraço? E por que o antebraço esquecido de treinar gera dor no cotovelo? Então vamos prestar atenção em todos esses pontos, lembrando que dia 8 de abril tem promoção da minha consultoria de dieta e de treinamento. Mais informações aqui nos comentários. Olha, o antebraço, ele é esquecido por muitos, tá? Digo isso porque eu dou consultoria há bastante tempo. E às vezes eu passo treino de antebraço e é uma novidade, assim. Tipo, nossa, a gente faz exercício para isso também. E galera, é bem importante treino de antebraço. Bem importante mesmo. Quando você é iniciante, não costuma fazer muita diferença. Porque você está sendo recrutado demais no antebraço quando você está treinando. Você não consegue focar, por exemplo, na dorsal. Tá? Então pega antebraço pra caramba, a pegada abre antes. E meio que... putz, vai bem no começo. E por ir bem no começo, muitos acham que assim será pro resto da vida. Assim como eu acredito que você já clicou no gostei, se inscreveu no canal, mesmo sem eu pedir por dicas bacanas como essa. Só que quando vai ficando mais pra frente, você consegue isolar mais o movimento. Então aquela remada que saía muito com a ajuda de vários músculos acessórios, agora você consegue concentrar bem. Inclusive tem vídeo aqui falando sobre isso. Lembra de procurar dentro do Twin mais tema, execução pra você sentir as costas, hein? Vídeo bom esse. E aí o antebraço começa a trabalhar menos. Então aquela pegada que abria agora não abre mais. Né? O antebraço está dando conta do treinamento que está acontecendo. E aí você começa a diminuir a hipertrofia dele, a força dele, em relação ao que está progredindo o seu maravilhoso corpo. E isso é ruim, porque primeiro você vai ficar com o antebraço de espaguete, vai ficar muito fininho. E segundo, que um antebraço muito fraco começa a atrapalhar depois, então você começa a ter dificuldade para fazer alguns exercícios, porque imagina só o dia que eu estava treinando e estava o Gabriel Zancanelli, beijinho para você, Zanca, e eu vi ele fazendo desenvolvimento com 80 quilos em cada halter. O que me surpreendeu não foi o ombro dele aguentar. O que me surpreendeu foi a pegada dele aguentar uma estabilidade tão grande, de um halter tão gigante. A força no dedo que ele deve ter, a força na mão que ele deve ter é absurda. Isso me surpreendeu mais do que empurrar 80 quilos para cima, o que já é cavalarmente impressionante. A gente pode trazer isso para o mundo real, né? E não o mundo da fantasia de Zancanelli. Né? Um abraço para você, Zanca, de novo, isso é incrível. Que a gente pode falar de outros exercícios que seguem mais ou menos a mesma premissa em quantidades mais humanas. Então você treinar o antebraço também pode melhorar a performance, né, de outros exercícios. E aí, você já deve ter visto falar de epicondilite medial e lateral, que é aquela dor no cotovelo, quando às vezes você vai fazer um supino, ou você vai fazer uma rosca direta, ou uma puxada vertical. Pois bem, essa dor não é no cotovelo, é próximo do cotovelo, é no epicôndilo. E isso se dá muito pelo antebraço fraco e ou uma musculatura encurtada. Portanto, você fazer exercício de antebraço, que eu falei, não só de força, mas às vezes de flexibilidade é necessário também, pode resolver uma epicondilite. Então, tudo isso para falar o seguinte: treinar antebraço é muito importante. Um iniciante, quantos exercícios ele vai fazer de antebraço na semana? Às vezes nenhum. Às vezes nenhum. Não é necessário. Como eu disse, já é muito ativado. Né? Só que quando a pessoa vira um intermediário, por volta de 1 a 2 exercícios, é legal. Porque provavelmente essa pessoa vai fazer antebraço 2 vezes por semana, porque ela é intermediária. Claro que depende do nível de intermediário, né? E depende da exigência do treino, tem uma série de coisas, beleza, né? Mas, enfim. Quando essa pessoa vira avançada, provavelmente ela vai treinar antebraço 1 vez por semana. E aqui, 2 a 3 exercícios são muito bem-vindos. Leandro? E se eu fizer 10 séries de um exercício? Que maravilha. Se você falou isso, olha, legal. Você provavelmente fez o meu curso que ensina como montar um treino de periodização do zero, que o link está na descrição. A gente mede volume por número de séries. Então, quero medir o volume dos meus exercícios de antebraço. Eu vou medir o número de séries que eu faço para o antebraço.
Então eu vou aqui falar o seguinte para você. Eu estou tentando simplificar a sua vida. Então, quando eu falei um exercício, considere 4 séries. Quando eu falei 2 exercícios, considere 4 séries para cada um, 8 séries. 3 exercícios, 12 séries. Claro que você pode flexibilizar. Olha, eu vou fazer um exercício de GVT. Então eu vou fazer 10 séries de flexão de punho. Beleza? Sim. Vão equivaler ali a mais de 2 exercícios na nossa conversa, para ficar melhor. Então eu tentei simplificar o número de exercícios, mas lembra que eu falei em número de séries, tá? Porque eu não quero que você copie, eu quero que você pense. Porque copiar, aí não precisa muito, né? Eu faria um manual aqui, copia Ctrl+C, Ctrl+V, você monta seus treinos aí, não entende nada também, e vai dar resultado. Agora, se você quiser ter um pouco mais de dignidade pensativa, então você pega a lógica do negócio, porque isso você vai aplicar em um monte de coisa. Então, esse é o número de exercícios que a gente faz para antebraço. Agora, quando a gente tem uma carência, uma deficiência, a gente pode pensar em dobrar esse volume. Então, se eu fazia de 2 a 3 exercícios de antebraço, eu posso fazer ali de 4 a 6 exercícios. Ir pelo menos de 4, para você ter um bom desenvolvimento. Só que não tudo de uma vez só. Porque senão dá uma arregaçada e aí atrapalha tudo o resto da semana. O que você faz? 2 vezes por semana. Então você vai, né, com 4 exercícios. De 4 a 6, como eu falei. Mas minimamente 4. Só que você vai fazer 2 e 2. E na hora de fazer essa divisão, você vai colocar o antebraço distante do outro treino de antebraço e você vai colocar, por exemplo, um com costas e outro com bíceps, para você tentar agrupar os exercícios que mais pegam o antebraço. Assim, os outros dias fica de um descanso melhor e aí você consegue um desenvolvimento maior. Então, no caso de foco, nós dobramos o volume. Beleza? Então, promoção da minha consultoria, 8 de abril. Mais informações aqui nos comentários, consultoria de dieta e de treino. Vamos assistir esse vídeo agora aqui, com um treinamento de peito avançado. Técnicas avançadas, número de exercícios, série e repetição, tudo completo de um treinamento avançado de peitoral. Dá uma olhadinha aqui.